Primeiramente, eu queria pedir desculpas, né, porque eu estou bastante gripada, desde quarta-feira com febre, dor de garganta. A minha voz já não é muito alta nem muito agradável, mas não tem muito jeito, né? Estou fanhosa, mas prestem atenção no conteúdo e não na forma, e não na estética, não no som da minha voz, né? Mas no conteúdo que a gente vem preparando, com certeza, com auxílio o tempo todo dos mentores espirituais da casa, com a colaboração que eles vêm dando, com o auxílio de Joana, sempre por causa dos estudos que a gente faz, né? Então, agradeçamos, né, esses amigos espirituais que estão sempre junto de nós, que querem que nós nos ocupemos, né, encarnados e desencarnados, com a nossa reforma íntima, que nos libertemos das nossas más inclinações. Esse talvez seja o verdadeiro propósito, né, de estarmos aqui nessa escola, nessa terra, nessa Gaia, que a gente consiga sair daqui um pouco melhor do que aqui chegamos. Mas para isso não basta a gente dizer Senhor, 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 é preciso fazer a vontade do Pai, é preciso seguir os ensinamentos do Evangelho, né? Não basta só pedir, né? É necessário fazer a nossa parte. O título dessa parte do seminário, para a gente pensar a nossa reforma, se refere àquela passagem de Jesus, que nós bem conhecemos e já vamos ler. Nem todos que tocam as vestes de Jesus recebem seus fluidos. A necessidade da reforma moral. Então, nem todos que conhecemos, né, os seus ensinamentos, realmente tocamos Jesus, né? É necessário receber os seus frutos. É necessário a gente fazer essa transformação para construir o reino dos céus que está dentro de nós. Para retomar a passagem que está lá em Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34, para quem não se lembra, a passagem da cura da mulher hemorroísta, né, da mulher que sangrava, da mulher hemorrágica, vem com várias terminologias. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ainda pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E olhava em redor, para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. É uma passagem forte, né? Porque só de tocar as vestes de Jesus ela se curou e teve até medo de afirmar, né, a sua fé, né? Jesus aqui lhe observa esse processo. E os próprios discípulos não tiveram noção, né, do que ali estava acontecendo. Então, assim, nós sempre estamos pensando que Jesus que vem ao nosso encontro, que Jesus vem, nos toca, nos cura, como disse o Vertão, né? Que é o Deus Salvador, né? E a gente se esquece desse Deus, desse Jesus Redentor, né? Desse Jesus que é interno em nós. Mas e nós, né? O que nós temos feito de Jesus? O que temos feito da relação que temos com os mentores no Jean também? Não só com Jesus, né? Nós temos uma casa privilegiada, onde o trabalho se realiza diretamente com vários médios que nos auxiliam no contato direto com os nossos mentores de luz, né? O que a gente tem feito disso? Nós temos ido até Jesus? Nós temos ido até os mentores?
Nós chegamos ao ponto de tocá-lo, como fez a mulher hemorroísta? Ou estamos esperando que eles façam seus milagres, enquanto aguardamos de braços cruzados, sofrendo por manter uma fé cômoda e sem obras? Nós temos feito a nossa parte, né? Ou a gente está de braços cruzados esperando que a cura nos chegue, que a salvação nos chegue, que as respostas nos cheguem, né? Como que a gente tem lidado com esse Jesus, né, que está em nós? Nem todos que tocam as vestes do Senhor vão receber os fluidos. Depende da nossa transformação moral. Depende da nossa fé. Tocar é esse entrar em contato, é se ligar com Jesus, se ligar aos seus ensinamentos. Não é ficar distantes, como muitas vezes a gente fica dos Cristos, dos mentores. Nós também padecemos uma espécie de hemorragia, né? Nós estamos cansados, estamos sem ânimo. Quantas e quantas vezes, desde o final do ano passado, os mentores têm nos alertado, né, para o nosso desânimo, para o nosso cansaço, para a nossa preguiça, para a nossa falta de participação nas reuniões de desdobramento, né, que o Érico tanto nos adverte, que tenhamos, né, abertura para isso, para a nossa parcela de horário, que eu fico, o outro fica, ao invés de nos dispormos a um trabalho, né, complementando o que o Vertão falou, um trabalho abnegado, um trabalho para o Senhor, sem esperar nada em troca, nem dos outros e muito menos de Jesus, né? Porque Ele já nos dá tudo que a gente precisa, já nos deu tudo que a gente precisa. Então nós somos chamados, mas nem sempre fazemos o movimento de sermos escolhidos. Nós somos chamados. Nós fomos chamados para vir para cá e nós somos chamados ainda para vir para o Jean, né? Como está lá no Evangelho, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós fomos escolhidos para estar aqui, para o exercício da fé, o exercício do amor, para encontrar o reino dos céus que está em nós, né? Só que muitas vezes as tensões e preocupações excessivas com a vida material nos apartaram do sentido real da nossa vida, que é a conquista desses tesouros espirituais. Que a ferrugem, né, que não corroa, que a traça não coma, que a gente cuide, né, desse verdadeiro tesouro, como está lá em Mateus, capítulo 6. Que a gente deixe de constantemente ficar materializando o espírito, nos vermos como corpo, como matéria, ao invés de nos vermos como espírito. A gente, quando o Vertão fala dessa situação de entrar na casa do trabalho com as questões da vida presentes, é porque a gente traz muito da nossa materialidade, dos nossos problemas cotidianos. Não tem como desligar aquela chavinha lá do cérebro, né? Mas tem como, no constante processo da nossa vida cotidiana, se espiritualizar cada vez mais, para que lá e cá sejamos uma coisa só, né? Para que o exercício do trabalho no bem aconteça em todos os momentos da nossa vida, em todos os ambientes onde a gente esteja. Não só cá, não só lá, né? Que as tensões e preocupações excessivas com a vida material deixem cada vez mais de nos afetar, que a gente se veja como espírito cada vez mais. É preciso lembrar constantemente que somos espíritos em viagem de adiantamento aqui na Terra. Nós não somos matéria, isso passa. Tudo isso vai ficar aqui. Mas o que nós conseguimos construir, nos transformar, vai caminhar conosco. Então, como já repeti, e esse é o objetivo maior de estarmos aqui, nosso problema é querer materializar o nosso espírito. E nós precisamos espiritualizar a matéria. Uma vida centrada apenas nos próprios interesses, no egoísmo, e voltada exclusivamente aos valores terrenos do materialismo, deixará nosso espírito desvitalizado, com todas as consequências disso inerentes na esfera física.
A matéria, gente, a materialidade, o egoísmo nos consome. Quando a gente vê, a gente está num cansaço, num desânimo, numa preguiça, né? Assim, no sentido de que a gente não tem mais forças. Né? A gente precisa fazer um movimento ao contrário. Quando a gente está bem espiritualmente, os problemas estão acontecendo no mundo material, mas a gente consegue se relacionar com eles, olhar com os outros olhos, encontrar caminhos e saídas. Mas se a gente se deixa afetar pelas coisas externas, ao invés de olhar o interno dentro da gente, o tempo externo passa e o tempo interno fica paradinho. Não se movimenta, a gente não evolui. Né? É como se as coisas acontecessem aqui, enquanto aqui não está resolvido. Aí não adianta mudar de emprego, mudar de marido, mudar de casa, mudar de cidade, mudar de país, né? Eu lembro de uma paciente uma vez que falou com o doutor, então eu vou para o Polo Norte, que eu troco o dia com a noite. Ele falou assim, também não vai resolver, né? Nem para o Polo Norte vai resolver, né? Porque não é isso que vai resolver. Ninguém vai resolver sua vida fora, enquanto não cuidar das coisas de dentro. Nada fora vai ser resolvido, se não resolver dentro, né? Então, essa é a doença da mulher hemorroísta, né? Essa é a nossa doença de cada um de nós, né? Que não se transforma, não resolve, mas se transforma interna. Aquela mulher se cura quando, pelos canais da fé, se liga à fonte amorosa de Jesus. Né? Que nós podemos nos curar se nós nos ligarmos à fonte amorosa de Jesus e dos mentores. Dr. Alves e os demais mentores são a nossa fonte de energia. Dr. Alves é o centro, é o pilar de energia dessa casa, né? Da qual a gente tem que estar próximo. Conforme a gente vai se afastando, é como se a gente fosse perdendo esse ciclo de energia e de amor. Né? E quanto mais a gente se afasta, mais frágil a gente fica para todos os processos que possam acontecer, que nos desestabilizem. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, quanto mais a gente se aproxima de Maria, quanto mais a gente se aproxima das ideias dos mentores, mais a gente fica com condições de lidar com as adversidades que o mundo da matéria ainda nos propõe. Né? Então a gente precisa estar ligado a esse centro de amor, a essas energias de amor. Tocar as vestes do Senhor é o simbolismo de tocar esse coração de Jesus. Tocar as vestes dos mentores é o simbolismo de sabermos pedir auxílio quando necessário. Não para as coisas da matéria, né, gente? Não é para parar o mentor no corredor e perguntar, minha filha vai passar no vestibular? Né? Eu posso mudar de casa? Eu troco de emprego amanhã? Né? Eu separo ou não separo do meu marido? Não é para isso, né? Meu dedo está doendo aqui, assim, não é esse o processo. Nós estamos falando de mudança de si, mudança interna, né? Mas para a cura do espírito, né? Não para as coisas para as coisas que realmente importam. Se eu não estou bem, se eu estou desanimado, se algo me afeta, né? Aí eu sento com um colega ali do lado que tem tantas questões para ainda resolver. Quando eu falo com ele, ele fala, mas é porque o problema é do fulano mesmo, né? A situação é essa mesmo. E as coisas só vão piorando, né? Um cego não guia outro cego. Certo? A gente precisa reportar a quem realmente pode nos auxiliar, que já faz um trajeto com Jesus, né? Senão a gente entra em buraco junto. Nós temos que ter muito cuidado, né? E ter muita humildade de reconhecer que a gente precisa de auxílio. Ninguém aqui está livre da necessidade de auxílio. Todos nós precisamos, sem exceção. Certo? Ela entrou em contato com o amor do Cristo, alimentou-se da poderosa energia do Mestre, saciando a fome do seu espírito carente de amor. É só retomando, assim, que eu me lembrei agora, também não precisa ser ao vivo e a cores, né? Sentado na frente do médium, não, gente.
é se abrir a ouvir, né? Isso é em desdobramento. O nosso anjo guardião, os mentores da casa, estão fazendo reuniões com a gente, orientações para a gente o tempo inteiro. Quem tem condições de lembrar desses processos, né? Alguns de nós lembramos, alguns lembram às vezes, outros não, eu pouco me lembro. Mas, às vezes alguém chega perto de mim, você estava numa reunião assim, eu, é mesmo? O que aconteceu na reunião? Eu falo, conta para mim, porque já teve época de eu lembrar muito. Tem época que eu não lembro, mas eu tenho certeza de que eu ouvi aquilo em algum lugar, né? Eu sei o que eu ouvi, eu sei o que é, eu tenho a sensação, a certeza, mas eu não sei exatamente a cena, o local, o acontecimento, né? Mas muitos lembram de detalhes, né? E vêm se reportar com o trato. Então também é se abrir nesse sentido, né, gente? De ouvir essas orientações. Em desdobramento, eles nos orientam muito o tempo todo, certo? Então não é só, então eu tenho que marcar um horário, sentar lá, não. É se abrir, né? Para ouvir, se abrir para o Evangelho, se abrir para ouvir esses ensinamentos, ouvir as palestras e refletir sobre si mesmo, certo? Isso é tocar, né? Nós podemos fazer isso, né? Jesus disse lá em João, né, nosso querido doutor, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Então quem se abrir para os ensinamentos de Jesus não vai ter fome, não vai ter sede. Vai ficar em paz, né? Tranquilo, certo? Sigamos o exemplo dessa mulher e entremos em contato real com Cristo, tocando-lhe os ensinamentos sublimes, alimentando-nos do seu amor, né? Que algum dia a gente possa, como Paulo, né? Como o apóstolo Paulo dizer, não sou eu mais que vivo não sou mais eu que vivo, né? É o Cristo que vive em mim. Que algum dia a gente pode, assim, não é agora, né, gente? Como o Bertão disse, não é imediato. A gente não vai conseguir fazer uma transformação moral numa existência só. Nós vamos precisar nascer e renascer várias vezes. Mas nós temos uma oportunidade de já começar a fazer esse movimento, né? E algum dia chegar a falar isso. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu me lembro que, logo que eu cheguei no Jean, a doutora Alves me parou no corredor e falou assim, professora, faça uma palestra. Eu, ai meu Deus, qual o tema, doutor? Ele falou assim, não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Eu falei, por onde eu começo? Onde que isso está escrito? Quem falou isso? Nem sabia, né, direito. Eu falei, ai meu Deus, socorro, Senhor, né? Eu falei, meu Deus, o que o doutor está querendo dizer com isso? Eu me afirmar com isso, né? Isso já lá se vão uns 12 anos para trás, né? E assim, eu falei, agora que está começando a fazer sentido. Né? Agora começa a falar, nossa, agora faz sentido o que ele quis dizer lá. Num tempo da Terra bem pequenininho, né? 12 anos. Mas naquele dia não fez sentido algum, né? Eu fiz a palestra, óbvio, mas jamais fez o sentido que está fazendo hoje. E assim é o nosso movimento, né? Lendo de novo, revendo de novo, outro sentido vai fazendo, outro sentido vai fazendo, outro sentido vai fazendo. E a gente vai se construindo nesse processo de se aproximar cada vez mais desses ensinamentos que Jesus nos trouxe há tanto tempo. É um movimento que a gente vai fazendo de se aproximar, né? O tocar não é um dia em pegar a coisa, né? Mas é fazer esse processo de se construir, de se reconstruir em Cristo, permitir que os ensinamentos de Jesus toquem o nosso coração. Então nós tenhamos humildade para pedir esse auxílio quando é necessário. Dizer isso várias vezes, gente. Levantemos do chão do desânimo, da inércia, da lamentação, né? Estou cansado, não sei se eu vou, meu Deus, tem que ir, né? Nossa, está todo mundo, ninguém está fazendo, eu vim, fulano não veio, né? Estou fazendo tanto, tem gente fazendo tão pouco. Faz a parte, faz o que você tem que fazer, chega e faz seu trabalho, né? Essas divisórias, como disse Bertão aqui, são só divisórias. O trabalho não vai deixar de acontecer, porque quem faz o trabalho são os espíritos. Nós somos servos apenas. Nós estamos aqui para auxiliar.
Nós somos médiuns, intermediários dessa relação. E que bom que a gente possa auxiliar ao invés de atrapalhar, né? Que bom que a gente possa vir disposto ao serviço, disposto a exercitar o bem, a auxiliar o próximo, né? Certo? Se te convocam para uma outra tarefa que é necessária, vem e faz. Né? Faz o que tem que fazer. Quantas vezes, né, a gente sabe que não está sozinho aqui na casa, mesmo estando só você de presença física. O Vilmar fala que a porta lá de baixo da sala abre por causa do vento, né? Mas na quinta-feira à tarde está tudo fechado. Tem uma vestinha de vento. Eu estou na psicografia com a porta abre, gente. Eu fico assim, meu Deus, obrigado, Senhor. Tem alguém comigo. A porta volte, abre. A porta vai e fecha. Eu falo, Senhor, né? Eu não tenho medo, sai correndo, né, gente? Não... Mas que a Vilmar fala, é o vento, é não sei o que lá. No sábado até porque as janelas estão abertas, né? Mas na quinta está tudo fechado, o pessoal está lá no refeitório, eu estou sozinha dentro da sala, né? Aí eu falo assim, que assim seja, né? Que bom que a espiritualidade está sinalizando fisicamente que eu estou aqui, né? Estamos juntos, né? Esse é o processo, né? A gente tem que ter essa certeza de que a gente não está sozinho. Em nenhum momento na casa, em nenhum ambiente da casa, a gente está sozinho, certo? O tempo todo tem um propósito das coisas estarem acontecendo, né? Então, de que forma que a gente pode fazer, né, para sair desse desânimo, dessa inércia, dessa lamentação? Né? Na nossa vida, gente, não só dentro do Jean, na nossa vida em geral. Né? Conhecendo-nos primeiro, né? Conhece a ti mesmo, já nos disse o mestre, né? Por que a gente resiste a pedir auxílio? O que nos acontece para que a gente não olhe para nós mesmos? Sendo severos conosco, indulgentes com o próximo, como o próprio Evangelho nos ensina, no capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, né? Onde o termo severo vem de ser vero, de ser franco, de ser honesto consigo mesmo, ser verdadeiro consigo mesmo, parar de escamotear as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, né? Ser indulgentes com o próximo, né? Não ficar apontando os defeitos do outro, cuidar de atenuar os defeitos dos colegas. Estamos todos no mesmo barco, na mesma caminhada. Todos. Quem está no leme lá é Jesus, doutor Alfa, dos mentores, né? Mas nós estamos todos lá dentro do barco tentando sobreviver à tempestade, certo? Não. Por que a gente não quer, muitas vezes, abrir mão das nossas verdades naturalizadas, né? Colocá-las em conflito com as verdades divinas? Vai doer? Vai. Vai doer. Na hora que a gente começa a ter que abrir mão de penso assim, sou assim, né? Síndrome do Gabriel, eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Dói. Não tem como não doer. Não tem como. Não tem como falar assim, isso não vai dar nem um chorozinho. Vai chorar muito, né? Certo? Não é à toa que eles me chamam de professora chora-chora, né? Não só pelas emoções, mas também pelos conflitos, de que determinadas verdades naturalizadas você tem que ir desconstruindo e falar assim, poxa, não é assim que Jesus agiria, por que ele está agindo dessa forma? E a gente vai usando um monte de mecanismos psicológicos de defesa do nosso eu, do nosso ego, que é o eu superficial, esse eu material, esse eu aparente, né? Porque esse conhecimento dói. Aí a gente começa a utilizar um monte de mecanismos de defesa para não sair do lugar, sendo que a nossa evolução depende de sair desse lugar. A nossa evolução depende de sairmos das nossas verdades e nos encontrarmos com as verdades divinas, certo? Então a gente precisa fazer esse movimento, por mais que ele doa, né? E tentar vencer a nós mesmos, superando esses mecanismos de defesa, que nos fazem fugir de nós, né? Então, como eu disse, não precisa sentar na frente do mentor.
Você pode olhar para dentro de si mesmo, fazendo esse movimento, pedindo auxílio, que eles estão auxiliando o tempo todo. Mas é preciso fazer isso. Não dá mais para ficar parado, né? Então vamos a alguns mecanismos de defesa, né? Joana nos ajuda muito nesse propósito. O Lucas já tinha feito uma parte disso no Peniel, né? Eu resgatei dele e fui fazendo algumas proposições, né? Um dos mecanismos que a gente vai utilizando, só para a gente pensar, isso aqui parece aula de psicopatologia, gente, que a gente vai vendo a doença lá, neurose, esquizofrenia, psicose, você vai falar assim, nossa, eu tenho isso tudo. Eu tenho isso tudo. Você sai da aula de psicopatologia falando assim, me interna hoje. Porque, nossa, né, quem faz psicologia, que eu já passou por uma aula de psicopatologia, sabe que é exatamente assim. Você sai do curso achando que você tem todas aquelas patologias. Mas a gente tem esses mecanismos todos em nós, né? Uns mais, outros menos. Uns têm o perfil de utilizar mais um mecanismo de defesa, outros têm o perfil de utilizar mais outro. Mas a gente tem determinados momentos que a gente utiliza eles para a gente poder proteger o nosso eu e não ter que fazer esse movimento. Por isso a gente fica parado no nosso comodismo, né? Na nossa inércia, no nosso desânimo, certo? Então vamos ao primeiro, a astúcia e a racionalização, né? Que é o uso da inteligência para que em uma discussão ele seja sempre certo. Só veja o meu ponto de vista, né? O uso da inteligência para bular as regras, né? Eu crio estratégias para bular as regras. O uso da inteligência para alcançar vantagens pessoais. Certo? Então, assim, nós usamos os próprios ensinamentos da doutrina muitas vezes para não agir de acordo com ela. Porque a gente diz assim, a doutrina fala assim, né? Então eu vou fazer dessa forma. Só é que a gente está burlando a nós mesmos, utilizando a razão, o conhecimento, para poder advogar em relação a alguma coisa que a gente quer acreditar, mas que está em desacordo realmente com o que Jesus ensinou. Um exemplo fácil nisso é aquela história do Senhor que diz que não precisa mais distribuir a caridade para as pessoas, porque isso é uma aprovação que a pessoa tem que passar. Por que eu tenho que dar o pão? Se existe uma prova, se a pessoa está na miséria, é uma prova dela. Então como é que eu vou eliminar a miséria e a fome? Né? Não precisa eliminar, porque é uma prova, certo? Só é que lá no Evangelho, né, está dito, né? Mesmo que assim seja, nós não podemos deixar de minimizar as dores do mundo. O nosso papel de cristão é auxiliar sempre o próximo, mesmo que seja uma provação pela qual ele está passando. Você não vai deixar de cuidar do doente que é paciente terminal, como o Vertão disse. Você vai continuar auxiliando, né? Porque esse é o papel do cristão. Só que tem pessoas que advogam o uso do raciocínio para poder dizer que se é uma prova, eu não tenho que ir lá contribuir, né? Deixa ele lá com a dor dele, que eu fico com as minhas aqui. Só está parado, usando a razão para burlar a própria consciência, né? Deixar de viver, de experienciar as coisas, né? Deixar, uma coisa é você usar a fé raciocinada e outra coisa é você raciocinar a fé. É um outro movimento também que eu custei a entender. Bastante tempo difícil para muitos estudos para eu poder tentar entender isso, né? E a gente vai entender melhor quando a gente vai lá no capítulo 19 do Evangelho e a fé transporta as montanhas. Certo? Porque se a gente fica raciocinando a fé, a gente se cega. Né? E a fé raciocinada, ela é inabalável. Ela não se confunde. Ela não se perde, ela não se mistura. Ela não se abala por nada, né? Ela é firme, tem propósitos firmes o tempo todo. Então, que a gente aprenda a utilizar a fé raciocinada e pare de racionalizar muitas coisas, né? Utilizando a nossa inteligência para não avançar, para não atingir esse eu profundo, esse eu maior, né? Onde está a nossa fé. Um outro mecanismo, né? A arrogância, a soberba, valorização das minhas próprias ideias e práticas em detrimento da dos outros.
Mas eu já sei como faz. Ninguém precisa fazer para mim não, porque eu já sei. Esse é o meu jeito, esse é o jeito que eu faço. Ninguém precisa mexer comigo não, porque é assim que tem que ser feito, né? Lá no Evangelho, no capítulo 7, fala: bem-aventurados os pobres de espírito. Aquele que quiser tornar-se maior, seja vosso servo. Todo aquele que se rebaixa, será elevado. Todo aquele que se eleva, será rebaixado. A gente lê essas palavras, né? Mas no cotidiano das ações, das nossas práticas, eu me ponho acima dos outros, me coloco sabendo mais. E na realidade nós sabemos muito pouco. Como eu já comentei, o trabalho é dos espíritos. Nós somos apenas médiuns. Nós temos muito a aprender, muito a caminhar. Nenhum de nós aqui tem condições ainda de dizer que já conhece, que já sabe. Nem os mentores afirmam isso. Eu me lembro de uma pessoa muito soberba, quem sou eu para julgar, né? Mas as atitudes sempre mostrando, chegou perto do doutor Hipócrates e falando que estava com adoecimento em algum lugar e pediu uma medicação. Claro que ele sabia lá no centro levantar e ir lá na farmácia fazer o remédio. E ele tinha essa disponibilidade no horário. Mas ele falou assim, como um aprendizado para mim e creio para a pessoa também: filha, vá a Hahnemann. Ele sabe fazer o remédio para você. Porque a pessoa só queria ser atendida por ele. Né? Entendeu? Vá a Hahnemann. A pessoa foi toda sem graça, né? Certo? Eu olhei e falei assim: nossa, quanta sabedoria, né? Só falou isso, não falou mais nada, né? Então, assim, quebra, né? A soberba, achar assim, não tem que ser desse jeito, tem que ser do meu jeito, né? Eu que sei, é só você que sabe, o outro não sabe nada, o outro não tem como saber, né? Quebrou, sem precisar fazer muito esforço, né? E a gente tem que quebrar em nós, né? Será que eu acho que eu sempre já sei fazer? Tem sempre algo a aprender, né? Ouvi uma palestra de uma pessoa, às vezes vem palestrante, o pessoal fica olhando quem é o palestrante para ver se vem assistir ou não a palestra. Gente. Pelo amor de Deus, né? Seja quem for, se está aqui falando, alguma coisa a gente vai aprender. Certo? Mesmo que seja um tema mais batido do mundo, se tiver ouvido de ouvir, vai aprender. Porque sempre alguma coisa que é falada, mesmo que a pessoa fale no contraponto de uma coisa que você não acredita, você está aprendendo. Porque é uma contraposição que você está, do que você pensa. É uma forma de aprender também. Também é um processo de aprendizagem implicado aí. Quando você diz: eu não penso dessa forma, né? Mas também te faz refletir. Também há aí um processo de aprender, de aprendizado, né? Bom, a avareza, a ambição. Estava para onde? A avareza, a ambição, né? Até que horas você está aí? A eternidade? O pessoal me mata. Tá? 6:30? A avareza, a ambição, né? Necessidade de acúmulo, né? Sem o gosto da partilha. Desejo cego pela posse de coisas, de posições sociais, desejo de pessoas, né? Isso a gente vai, né, ver em várias partes do Evangelho. Um apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Está lá no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. A gente se apega às coisas. Nossa, caiu o negócio do som aqui. A gente se apega às coisas, às pessoas, né? Acúmulo de coisas materiais, né? Acúmulo de bens. Isso é sério, né? Muito sério. Precisamos compartilhar saberes, fazeres, amores, né? De tudo que nós temos, não do que nos sobra, né? Como diz lá no órgão da viúva, mas de tudo que a gente tiver, né? Como que é bom poder compartilhar as coisas que a gente aprende, que a gente sabe, né? Como eu gostaria de poder tempo, assim, no final do dia, quando o Edson pergunta: quer falar, professor?
de contar para vocês todas as experiências que a gente aprendeu durante o processo da desobsessão, que são processos riquíssimos de aprendizado, né? E que seria bom poder partilhar todo esse conhecimento, tudo que a gente aprende vivenciando com os nossos irmãos desencarnados, que como nós estão fazendo esse movimento de se olhar, de se movimentar, de tentar aprender, de tentar se conhecer, né? De tentar sair daquele lugar e caminhar para um outro movimento. Como que isso é importante, né? Partilhar as coisas, dividir as coisas, né? Por isso que talvez eu fale muito, né? Ele sai falando. Quer falar, eu quero. Porque eu acho que é bom, assim, minha avó ensinava sempre isso, né? Conhecimento e amor, minha filha, pode partilhar à vontade. E isso você nunca vai perder em partilhar, né? Você só vai somar mais. Quanto mais você compartilhar amor e saber, mais você vai aprender, né? Mais você vai ganhar, mais você soma, né? Pessoas, né, gente? Ai, fulano é meu, né? A gente tem que começar a sair desse lugar, né? Coisas, materiais, né? Esse espaço é meu, esse lugar é meu, isso aqui é meu, né? Essas coisas são minhas. Isso é complicado, né? Vamos tomar conta, né, de movimentar, né? É claro que existe uma organização, não posso sair na biblioteca do Fernandes ali, né, que é o trabalho dele, local de misturar os livros todos, pegar os livros todos do meu jeito, porque eu quero, né? Não é disso que eu estou falando, né? Mas é apego, né? O apego às coisas, né? De não poder nem socializar com ninguém alguma coisa que está por perto de mim. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Autoenclausuramento e isolamento. Em função do medo que temos de frustração, da desilusão nas relações, nos isolamos, criamos barreiras para não nos relacionarmos. Só nos relacionamos dentro do estritamente necessário, mantendo frieza emocional, né? Jesus nos orientou que caminhássemos aos pares. Nós precisamos nos lançar à experiência do amor, das relações com os outros. Jesus nos ensinou a amar o próximo como a si mesmo. Nos ensina lá no Evangelho, amai os vossos inimigos. Como que a gente vai conseguir cumprir a lei de amor isolado? Como que eu vou conseguir cumprir a lei de amor chegando aqui de cara fechada e saindo de cara emburrada? Sem sorrir, né? Olha o sorriso, né? Como que a gente vai conseguir viver as relações sem viver as relações? Não tem jeito. Não tem como. Se a gente se fechar no nosso mundinho, a gente não vai conseguir sair do nosso lugar. Tem todo um capítulo, né, no Livro dos Espíritos também discutindo essa questão de se isolar, do quanto isso faz mal, né? Não é para ir lá para o alto da montanha e ficar rezando que vai resolver, mas é lidar, né, com essas diversidades, diferenças de pensamento, de posições, de ideias, com esses conflitos todos que fazem com que a gente movimente as nossas experiências, né? Se tem alguma questão para resolver em nós, a gente tem que se relacionar com os outros para a gente conseguir resolver, senão a gente não vai conseguir. Sozinho não vai dar. Os outros são os nossos professores do dia a dia da vida, né? Nos ensinam muitas coisas, certo? Mesmo aquelas pessoas mais difíceis, talvez sejam os que mais nos ensinam. No exercício do amor, da compreensão, da paciência, da tolerância, né? Talvez sejam essas as que são os nossos melhores incentivadores para a evolução. Porque ficam ali nos cutucando, né? Ou evolui, né? Ou você resolve se melhorar para lidar com a dificuldade, ou você se resolve de novo, né? Não tem outra saída. São esses que nos fazem parar para pensar nesses ensinamentos. Aquelas pessoas que são afetuosas conosco, que pensam como a gente, né, que conversam com a gente no mesmo movimento, não faça esforço. Não precisa de esforço para estar com elas. É prazeroso estar, isso também é bom, né? Não é para deixar de estar com essas pessoas, mas não faça esforço nenhum, né?
Aqueles pacientes difíceis, renitentes que vocês recebem nas enfermarias, né? São esses que te fazem parar para pensar, e agora, o que eu faço para ajudar essa figura? Como é que eu faço para tirar essa figura desse movimento? Aquela assistida difícil que fica lá enchendo a paciência das meninas para pôr mais comida, né? E que quer mais um prato, e que quer mais isso, e que não está satisfeita nunca com o que recebe, são as que fazem a gente parar para pensar, ó, como é que eu faço agora, né? Como é que eu lido com essa pessoa que está sempre chegando aqui na reclamação e a gente fazendo todo o trabalho com boa vontade, né? É esses movimentos que a gente precisa fazer, né? Certo? Sair desse isolamento, né? Desse mundo fechado e realmente se lançar nesse processo de amor ao próximo. A compensação. A gente aplica esforço em nossa área de fragilidade, porém de um modo exagerado, né? Com o objetivo de nos tornarmos melhores do que os outros. Então, assim, aí a gente começa assim, nossa, mas eu tenho que melhorar nisso. Aí você se esforça, mas não porque você faz um esforço de melhor em si, mas se esforça com o objetivo de você se mostrar melhor do que o outro naquilo, né? A gente se esquece que nós somos todos amados na mesma forma, apesar das nossas fragilidades. Os mentores reconhecem o esforço de cada um, aproveitam todas as nossas potencialidades. Não privilegiam ninguém, né? A cada um de acordo com suas obras. Não é? Reconhece o cristão pelas suas obras? Né? Certo? De novo lá, muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? Mas a gente é reconhecido pelo esforço que a gente vai fazer. É claro que se tem alguém disponível lá para estar na hora atendendo a pessoa, o mentor vai estar com aquela pessoa. Ele não vai estar com a outra que ficou em casa vendo televisão naquele momento. Também eles têm essa potencialidade de estar com as duas pessoas ao mesmo tempo, mas ele vai estar utilizando a potencialidade de quem? De quem está no serviço, de quem veio ao trabalho, de quem está aqui, de quem se dispôs a fazer. Ele não vai estar, né? Ele vai até lá e chama, vamos meu filho, venha ao trabalho, vamos trabalhar, né? Mas ele vai estar utilizando a potencialidade de quem se dispõe ao trabalho. Isso não é privilégio, gente. Eles vão utilizar quem está disponível para o serviço. Certo? E aquela pessoa que está fazendo, né? Ela vai se sentir melhor, não como barganha que o Bertão falou, né? Mas pela própria vontade de servir, pelo próprio sentido de servir, de estar aqui. Certo? Mas não é para aparecer, não é para estar melhor, não é para exagerar, né? Não fazer um esforço além do normal para poder aparecer para os outros, não. É fazer o que você tem condições de fazer e fazer bem feito. Mas na hora que chega aquela pessoa difícil, complicada, que está com dificuldades, é atendida com a mesma amorosidade, com o mesmo diletantismo, com o mesmo carinho, com a mesma atenção daquele outro que chega com a maior paciência do mundo. Certo? Sem distinção. Aquele espírito que chega lá na desobsessão, que já fez várias atrocidades visíveis, assim, aos nossos olhos, 3, 4, 5 encarnações para trás, é tratado com o mesmo amor. Com o mesmo amor. Do que cada um de nós que está ali, que nessa existência, pelo menos, não matou, não roubou. Né? Nessa existência, pelo menos que a gente saiba, né? Não matou e não roubou. É tratado com o mesmo amor daquele que dizimou povos, sem nenhuma distinção. Porque todos nós vamos chegar um dia à plenitude, sem exceção. Certo? Então nós não estamos fazendo por eles, nem por ninguém. Nós estamos fazendo por nós mesmos. Pela nossa própria melhora, pela nossa própria reforma, pela nossa própria evolução.
né? A introjeção. Crença de que as qualidades ou características que admirem outros pertencem também a mim, né? Nós somos individualidades, a gente não tem que ficar se comparando com o outro, né? Fazer o nosso próprio caminho. Cada um vai carregar a sua própria cruz. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Cada um é herdeiro de si, né? Não existe uma conquista maior de um em relação à conquista do outro, né? Nós somos individualidades. Nós temos que conquistar o nosso próprio caminho. O Bertão também tocou nesse ponto, quer dizer, ninguém vai chegar lá na frente sem ter construído aqui. Não tem jeito. Para mim chegar no passo 1000, eu tenho que começar no 1, e no 2, e no 3, até chegar no 1000. Não adianta eu querer ficar vendo a qualidade do outro, achando que ela me pertence, sem fazer o meu esforço, sem fazer o meu movimento de melhora, né? Então, assim, nós somos indivíduos. Cada um de nós é muito especial aos olhos de Deus, nosso Pai, sem exceção. Temos que entender isso. Não existe melhor, pior, existem indivíduos encaminhados, apenas isso. A justificação é a tentativa de tornar aceitável um acontecimento desagradável ao encontrar suas supostas causas e assim nos desculparmos com justificativas que não justificam de fato. Se a gente vai ler lá Bem-aventurados os aflitos, né? Entender realmente o que é a justiça das aflições, né? E estudar um pouco do que é a justiça divina, a gente vai compreender um pouco que a gente faz esse movimento, assim. A gente justifica tudo que nos acontece muitas vezes com um possível passado, né? Com desculpas esfarrapadas e fica parado, né? A gente precisa se reformar hoje para construir um futuro melhor. E a gente mais ouve no centro espírita falar assim, é resgate. Né? Eu estou resgatando coisa do passado, né? E aí fica parado. Ué, se você está resgatando, cadê a reconciliação? Se você está resgatando, cadê seu movimento de melhora? Para fazer diferente hoje, para amanhã não ter que resgatar mais. Pelo menos por um dado de inteligência, né? Já que eu não quero passar de novo pelas mesmas aflições, eu tenho que começar a fazer diferente agora. Não adianta eu ficar justificando no passado, contando suposta causa no passado, com coisas que não justificam de fato. Porque não justificam de fato. No nosso cotidiano, na nossa cultura, nessa existência, a gente costuma justificar muito com a infância, né? Porque minha mãe, porque meu pai, porque meu irmão, porque minha avó, porque meu ex-marido, né? Porque minha tia, porque meu patrão, né? E você? Não adianta ficar encontrando causa, né, para as coisas. Se essas coisas aconteceram, é porque eram necessárias para a sua própria evolução, para o seu próprio caminhar, né? As compensações que Jesus nos promete só vão acontecer na vida futura, gente. Não vão acontecer agora, está lá no Evangelho. E a gente fica esperando resposta imediata para todas as coisas. Não vão acontecer. Aí a gente entra no imediatismo, né? Que é um outro mecanismo de defesa que a gente usa demais. Desejo que os acontecimentos ocorram na hora imediata em que quisermos. Isso tem a ver com a nossa lógica temporal, com a nossa lógica de construção da noção de tempo ocidental, né? É como se a gente estivesse vivendo, correndo atrás de um tempo perdido, né? A gente esquece que a gente é espírito eterno, a gente esquece que, como diz um índio, de um texto que eu sempre me remeto a ele, que do nascer ao pôr do sol o homem tem 24 horas, todo o tempo do mundo para viver e ser feliz. Ele não precisa criar um cavalo de batalha com o tempo, né? Mas a gente faz isso. E a gente quer que todas as coisas sejam resolvidas hoje, agora. A gente precisa exercitar
Como dizia o doutor Alves para mim, todas as vezes que eu entrava na salinha dele, doutor, o que eu faço agora? Chorando, ele, paciência, persistência e resignação. Acho que eu ouvi isso durante todo o tempo que o Antônio estava encarnado e eu convivi com ele, todos os dias que eu entrava no Jean. E devo ainda ouvir até hoje o doutor Alves, quando ele vem falando no meu ouvido, paciência, persistência e resignação. Né? 3 palavrinhas mágicas difíceis de exercitar, mas que combatem em nós, né? Esse imediatismo que a gente tanto tem, né? Nos nossos corações. Né? Como diz o Evangelho, no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. A gente lê isso, mas a gente não faz relação disso com o nosso imediatismo. Né? Que a brandura, a passividade, né? Vai nos permitir acalmar o coração. Mas eu tenho que resolver esse problema do meu filho nessa existência. Quem disse? Quem disse que ele não está evoluindo? Quem diz que a evolução não está acontecendo? Aos nossos olhos materialistas, não está, muitas vezes, porque a gente não quer nem ter olhos de ver. Mas quem diz que a evolução não está se dando? Todos os aprendizados que estão ocorrendo, que a gente não consegue visualizar, porque a gente está preso na lógica imediatista de mundo, de vida, né? Querendo solução para as coisas hoje. E quem dera amanhã, né? A gente costuma dizer assim, é para resolver para ontem, né? A gente não quer deixar com que as coisas se resolvam no próprio processo, né? No próprio caminhada. A renúncia aparente. Deixamos de realizar algum desejo pessoal em função da necessidade de outrem, mas depois esperando retorno, alguma oportunidade para humilhar o outro. A gente faz muito isso, né? Não, mas eu vou lá ajudar, vou lá fazer. Mas depois fica reclamando. E fica falando. E fica humilhando o outro, porque fez. Exercitar a caridade moral, fazer ao próximo o que gostaria que ele nos fizesse, renunciar a nós em favor do próximo. Né? Fazer o bem sem ostentação, que a nossa mão esquerda não saiba que vê a nossa mão direita. A gente estuda tudo isso no Evangelho. Mas aí a gente tem que fazer alguma coisa para alguém e falar assim, eu fiz para você. Não fez para ele, não. Você fez para você. Né? Em relações de marido, de esposa, costuma acontecer isso. Aí eu lavei a louça para você. Não lavou para você, não. A casa de todo mundo. Você lavou a louça para você também, né? Eu olhei a criança para você. Ué, olhou a criança para você. Filha dos dois, olhou para mim, não. Né? Olhou para nós, filha dos dois, né? A gente faz isso, né? Aquela renúncia aparente, né? Certo? Não é bem assim que as coisas deviam funcionar, mas é assim que funcionam, né? Certo? Aí eu varri o chão para você, eu limpei esse negócio para você. Não, você fez porque você tinha que fazer, né? Exercitar, né, essa caridade moral o tempo todo. Realmente renunciar, né, gente? Não é fazer por fachada, né? A projeção, né? A projeção é uma coisa que a gente fala toda hora, né? A gente projeta nas pessoas ou coisas, deficiências pessoais. A gente olha nos outros. Se a gente começar a olhar em alguém alguma coisa que se repete muito, pode olhar que é um espelho, né? Pode se olhar no espelho porque tem alguma coisa aí. Quando não olhamos para nós mesmos, então sempre nossas deficiências nos outros e não enxergamos em nós mesmos, né? Devemos olhar sempre para nós quando algo nos incomoda e não nos outros. A gente está incomodado é porque tem alguma coisa para a gente olhar, certo? Aquela pessoa que fala assim, nossa, você vê, fulano é tão fofoqueira e ela fofoca o tempo todo, né? É um exemplo bem rasteiro, mas isso é muito comum, certo? Aquela pessoa é tão avarenta, mas ela, né? Avarenta igualzinho, né? Só que não se vê assim, prefere olhar o defeito nos outros, né? Certo? Aquela pessoa é tão difícil, mas não está vendo que ela é difícil. E se o outro está com dificuldades de comportamento, tem que olhar para ele as dificuldades que ele tem.
Mas é mais fácil chegar perto do outro colega e falar assim, nossa, você é muito chato. Você não consegue fazer as coisas direito. Olha o que você está fazendo. Ao invés de olhar no espelho e falar assim, nossa, isso é muito chato, né? Não estou conseguindo olhar o meu irmão com caridade. Claro que é mais fácil fazer isso. E quando não fala, é igual no outro dia eu vi no Face, eu queria copiar, mas eu não sei copiar essas coisas, eu não sou dessa geração tecnológica. Tinha uma pessoa assim sentada na frente de um espelho. Chega a te mostrar, né? O cara estava lá calminho, né? A mulher sentada assim, aqueles espelhos antigos, a mulher calminha sentada. Dentro do espelho estava assim. Eu falei, nossa, isso é perfeito. Porque é assim, né? Essa calmaria e o pensamento, ó, igual um vulcão. Vocês acham que isso faz bem para as energias da casa? Vocês acham que isso faz bem para o nosso trabalho? Vamos projetando os outros, né? Aquela pessoa que é chata, aquela pessoa que é difícil, aquela pessoa que não tem responsabilidade, aquela pessoa que não tem respeito. Olha no espelho e começa a falar isso tudo para você. Pelo menos se pergunta. Será que eu não estou sendo difícil para essa pessoa também? Será que eu não estou sendo irritante com essa pessoa também? Será que eu não estou sabendo olhar essa pessoa com caridade também? Né? Também, não precisa nem dizer que é só você, não. É também. Né? Qual que é a minha parcela de responsabilidade nesse processo? Né? E sempre tem, tá, gente? Sempre tem. Vamos lá. Ressentimento, né, gente? Esse daí também todo mundo conhece, melindres, né? O famoso orgulho pesado, né? A gente guarda mágoa quando a gente se sente menosprezado e traído. Manifestação do nosso orgulho ferido por não aceitar que o mundo não funcione de acordo com as nossas verdades. Os outros têm imperfeições, mas nós também a temos. Todos nós. Precisamos ter humildade de reconhecer que todos ainda somos imperfeitos. Como diz lá no Evangelho, bem-aventurados os pobres de espírito, no capítulo 7, que trata do orgulho e da humildade. Quantas vezes a gente já leu esse texto? Quantas vezes a gente já estudou realmente esse texto? E deixou-se guardar de ressentimento, de melindre, por não concordar, achando que a nossa verdade é maior do que a verdade divina. Não é maior do que a verdade do outro, não. Esquece de seguir o mandamento maior de Jesus, que é o amor, a lei de amor. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Isso significa infinitamente. Né? Quantas vezes? Infinitamente. Mas ele, quantas vezes eu devo perdoar? Por que eu vou me fechar nesse orgulho? Isso é uma batata quente na mão, gente. Queima. Não destrói o outro, não. Destrói a nós mesmos. Né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Isso é o que a gente lê. Que a gente precisa experienciar. Ai, mas e agora? Como é que eu vou fazer? Minha avó também me ensinava muito. Minhas avós eram católicas, tá, gente? Mas eram muito espiritualizadas, todas duas. Tanto a materna quanto a paterna. Ela sempre dizia, minha filha, eu preferi ficar vermelha hoje do que roxa amanhã. Né? É preferível, sei lá, resolver a questão, né? Do que depois, assim, tipo assim, pular o muro da vizinha para roubar milho, sabe? Assando no forno, a vizinha chega. Aí minha avó, ganhamos milho, não nada, tinha pego, né? Aí a vizinha, não sei por que o cachorro não latiu. Aí a gente conhecia os cachorros, né, gente? Tinha jeito, né? Vai lá e pede desculpa. Mas vó, vai lá e pede desculpas. Mas vó, vai e pede desculpas. E tinha que ir, baixava a cabeça, ia de rabinho entre as pernas. Fui eu, peguei o milho,
Ah, minha filha, por que você não me pediu? Era mais interessante pular o muro. Né? Mas haja orgulho quebrado, né, gente? De você pedir, ir lá e confessar, né? O crime era pesado e a gente não fazia poucas coisas, não, né? Assim, então, assim, nessas pequenas aprendizagens, né, gente? São pequenas coisas do dia a dia, né? Mas é preferível fazer isso do que deixar lá para frente, deixar a coisa se acumulando, jogando poeira para o tapete. Chega uma hora que você não sabe mais nem como começar a pedir desculpa. Né? Resolve enquanto está a caminho, não é isso que o Evangelho nos diz? Antes de colocar a oferta no altar do Senhor, vai se conciliar com seu irmão. A gente lê isso tudo, gente. Né? São todos os ensinamentos que a gente vem recebendo há muito tempo. A cólera é um outro, né? Manifestamos ira quando somos contrariados em nossas ideias ou vontades. Os nossos conflitos existenciais, né, estão sempre presentes nos estudos da Joana, né? A mansuetude e a bem-aventurança que necessitamos exercitar no respeito às diferenças. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, onde se lê sobre a cólera. Uma das manifestações mais antigas da nossa vida, né? Enquanto primitivismo mesmo que a gente carrega, né? Quem ainda não teve um acesso de cólera, claro que todos nós já tivemos, né? Mas que tenhamos cada vez menos, certo? Colocando no lugar a brandura, o deslocamento, né? A gente desloca para as pessoas, objetos, a manifestação emocional censurada por causas reais ou imaginárias, né? A gente se coloca sempre como vítima, culpando sempre os outros, enquanto a gente deveria assumir as nossas responsabilidades. Certo? Lá na bem-aventurança, no Bem-aventurados aflitos, vai nos deixar claro que nós somos os únicos responsáveis pelo que nos acontece, por bem ou por mal. Né? Então não tem por que deslocar para as pessoas essa manifestação emocional. Né? Se colocar como vítima, culpar os outros, sem assumir suas próprias culpas, sem assumir suas próprias... Não para ficar paralisado nelas, né? Mas para caminhar a partir delas. Né? Mas a gente não pode colocar no outro a responsabilidade do que nos acontece. Né? Como diz o doutor, ninguém nos irrita, né? A gente é que se deixa irritar. Ninguém nos tira do sério. Nós é que deixamos nos tirar do sério. Certo? Porque não é no outro que está a questão, é em nós. Enquanto a gente ficar deslocando para o outro, a gente não faz nada. Ou a gente só se afasta dele, vai se afastando, vai se isolando, vai criando outro mecanismo. Até quando? Não vai resolver. Né? É preciso assumir que a questão está dentro de nós, olhar para dentro de si, verificar onde que está o conflito, se renovar e caminhar. Lutemos então o bom combate, né? Vencendo nós mesmos. Vençamos esses mecanismos que a gente cria, né? Do nosso eu superficial, do nosso eu cotidiano, buscando o eu profundo, esse eu que é o Rei dos Céus que está dentro de nós, né? Nos perguntemos mais sobre tudo que nos acontece, sobre tudo que pensamos, falamos, na forma como agimos, né? Quando Emmanuel nos ensina a disciplina de pensamento, de palavras e de atitudes, né? É por isso, é vigiar e orar os pensamentos, vigiar e orar as palavras, vigiar e orar, né? Vigiar sempre, desculpa, os pensamentos, as palavras, as nossas atitudes, orando sempre, nos perguntando mais sobre o que nos acontece. Por que a minha reação foi assim diante daquilo que aconteceu? O que eu posso fazer de diferente? Né? Certo? Não precisa saber o nome do mecanismo de defesa que a gente está utilizando. Mas é preciso saber que a gente está fazendo alguma coisa contra nós mesmos, contra a nossa própria evolução. E caminhar. Né? Se determinada questão nos incomoda, é aí que está o que a gente precisa reformar. É aí que está o ponto que a gente precisa mexer.
O próprio movimento da vida nos leva a encontrar com o que nos causa incômodo. Porque a espiritualidade de luz tem uma logística, gente, impressionante, né? Que, sinceramente, assim, deve ser muito interessante de observar. A gente lê em André Luiz muitas coisas, né? Porque ele, graças ao bondoso Deus e pelo trabalho incansável dele e do Chico, a gente pode ler como que é interessante tudo que eles planejam, tudo que eles organizam. Mas quando a gente para prestar atenção na nossa vida, a gente vê a atuação deles o tempo todo, né? Nos indicando, nos apontando situações onde a gente precisa realmente se reformar. Não para nos maltratar, mas para que nos libertemos. Não como uma punição, né? Mas para que a gente possa nos libertar. E vai vindo, né? As oportunidades. Aí a gente, às vezes, fecha uma, não olha, na outra a gente não consegue, aí vem uma terceira, né? Até que vem a dor feia. Já que não aprende, né? Vamos pôr numa situação mais difícil agora, né? Que de repente acorda. Vamos lá pôr o aguilhão para ver se agora vai acordar, né? E muitas vezes nem assim a gente acorda. Mas as oportunidades vêm. Todos os dias as oportunidades vêm. Precisamos expurgar da catarse. Quer dizer, catarse é um termo da psicologia que fala, sabe aquele momento que quando você pede um perdão, quando você consegue se perdoar, que parece que tirou 10 mil quilos das costas? Quando você resolveu um problema que você tinha que resolver, que faz, né? Daquele, é o ufa que o doutor fala às vezes, né? Ufa, né? Até que enfim entendeu, né? É esse momento da catarse, né? É o que nos incomoda. É tirar aquelas coisas que estão lá no nosso inconsciente, de passados, que não estão só encalcados nessa existência, tá, gente? Isso vem, esses mecanismos, a gente reincide eles, várias existências. Tem gente que vem racionalizando a várias existências. Tem gente que vem fazendo deslocamento a várias existências, vem projetando a várias existências, né? Não sai daquele movimento, certo? Isso vem lá, ó, vem igual um vulcão, né? É uma sombra. A catarse é quando a gente consegue liberar a nossa alma desse movimento, que a gente está aprisionado nele. Por isso essa sensação de liberdade. Que às vezes vem um perdão de uma coisinha aqui, mas que te liberta de situações lá de trás que você vem trazendo e carregando. Não precisa saber o que foi lá atrás, não. Não é necessário saber. Mas a libertação você sente. Certo? Nós somos espíritos, gente. O que nos acontece não está ligado só a essa vida, a essa existência, desculpa. Né? A gente precisa dar fluxo a esse pensar, né? Nos perguntar no lugar de afirmar essas nossas próprias verdades. Quando afirmamos a nós mesmos, nos fixamos no que nos preenche. A gente alimenta o nosso ego, alimenta esse eu materialista, egoísta, né? Orgulhoso. A defesa vai se sobrepondo e cria uma couraça. A gente vai se fechando, né? A repetição do que alimenta essa defesa é o próprio ato de paralisar o tempo. A gente paralisa a nossa evolução. A gente se para no tempo, a gente se perde, né? E um dia vai ter que retomar o caminho, porque isso é da lei, né? Somente tocando o Senhor, os mentores, é que vamos colocar uma dinamite no que nos paralisa, quebrar essa couraça, o que nós mesmos criamos como defesa. Somente estudando todo esse evangelho, eu citei algumas passagens recorrentes que a gente tem aqui, mas realmente colocando elas em ação na nossa vida, é que a gente vai ter raízes para dinamitar essa couraça do ego, né? Certo? A gente vai ler lá no capítulo 17, no item 4, sede perfeitos. A gente fala assim, nossa, né?
Mas o que é isso? Conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. A gente fala, repete, né? Fala sobre isso, mas qual o esforço que a gente está fazendo? O esforço é cotidiano, todos os dias, né? Vigiar e orar todos os dias. Exercícios reais de se conhecer são exercícios de reforma. Saiamos da superficialidade do ego, né? Desse eu superficial, encontrando esse self, que é o eu profundo. Esse reino dos céus que está dentro de nós. Nos libertemos dessa hemorragia do egoísmo e do orgulho, do materialismo que nos afasta do nosso ser espiritual. Né? Conhecer-se, renovar-se e trabalhar no bem. Essa é a engrenagem que a gente precisa realizar. Fazer sempre esse movimento, se conhecer, se renovar e trabalhar no bem. Vivamos bem, construindo dentro de nós um movimento de se auto-perdoar, de auto-amar, a fim de que transbordemos isso ao mundo. Porque a gente só pode transbordar por outro, gente, na hora que a gente estiver fazendo esse movimento. Se eu me vejo como matéria, como é que eu vou olhar o meu irmão que está deitado na mata como um espírito? Se eu ainda estou presa às materialidades da vida, aos sentimentos amargos, como é que eu trato a mágoa do outro? Claro que não tem como a gente ser perfeito. Agora, hoje, senão a gente não tinha nem a casa, nem os trabalhos. Mas qual o esforço que a gente está fazendo nessa direção? Porque é com isso que os mentores estão contando. É com isso que o Dr. Alto está contando. Com o nosso esforço de estar fazendo esse movimento de se reformar para poder auxiliar a reforma dos demais. Para auxiliá-los, para que eles atuem na reforma dos demais. Que autoridade moral a gente tem? Né? É necessário caminhar com o homem velho, com a mulher velha também. Eu sempre ponho a mulher junto. É necessário caminhar com o homem velho, né? Com a mulher velha, mas não é enforcar ele, não. Porque a gente não tem como jogar tudo que a gente foi fora, senão a gente joga fora a gente. Né? Se a gente enforcar, a gente se enforca. Mas aprender a caminhar com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições. Né? Convidar, né? O Evangelho nos convida a essa transformação o tempo todo. Convidemos o homem velho, a mulher velha a caminhar junto conosco. Vamos nos conhecendo cada vez mais e caminhando com as nossas imperfeições. Sem deixar que elas nos assombrem, né? Sem deixar que elas tomem conta de nós. Mas sabendo que somos constituídos por elas, certo? Já passei bastante, mas eu vou ler essa psicografia do Dr. Hipócrates para a gente poder finalizar. Só ela já seria todo o estudo, né? Aí eu não tive como não compartilhar com vocês. Para variar. Olha lá. Como nos ensina, né, Dr. Hipócrates, uma mensagem psicografada em 1º de fevereiro de 2018. De muitos esforços, o homem precisa para se manter firme no propósito escolhido de servir a Jesus. Porém, primeiro, é o autoconhecimento, como mecanismo de sempre olhar para si, reconhecendo quem é, de onde veio, para onde vai. Ou seja, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Como espíritos eternos que somos, em todos os nossos pensamentos, atos e palavras, se manifesta a nossa persona, que é o nosso eu, e somos circularmente construídos pelos mesmos. Mediante o nosso livre-arbítrio, estão abertas as possibilidades. Como desejamos ser no mundo, o que somos, faz parte dessa escolha. O autoconhecimento nos faz raciocinar e, quiçá, um dia intuir, buscando o caminho de Jesus. Porque existe, quando ele fala em raciocinar e quiçá, um dia intuir, é que existe um movimento que nós viemos um processo instintivo, de instinto puro, onde a gente deixava os instintos se manifestarem, como a cobra é um instinto,
A gente passa por um processo de raciocinar, de pensar, por isso a fé é raciocinada, né? De pensar sobre as coisas que nos acontecem, tentar conter esses instintos. E um dia a gente vai chegar a intuir, que é a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, sem que a gente faça nenhum esforço para isso. Né? Então, que sal de intuir buscando o caminho de Jesus. Certo? Sem Jesus, deixamos que os instintos nos abarquem, sem que nos reformemos, ficando rodeados de um ciclo de pensamentos, atos, palavras que não nos permitem entrar no fluxo do movimento evolucionário. Este é o propósito maior da reforma íntima: pensar, agir e falar de forma diferente do que outrora fazíamos, nos renovando e assim retomando o fluxo da nossa evolução. Se assim não fazemos, somos como água parada que se enche de lodo. Aí ele conta uma história, sempre, né? Em certa ocasião, 2 irmãos que muito se gostavam resolveram buscar na doutrina a resposta para a morte prematura dos pais. Diante da orientação de que aqueles espíritos haviam sido por eles abandonados em outra existência e se dispuseram a cuidar deles na pequena infância para a elaboração do perdão entre todos, um se revoltou e o outro se resignou. A revolta de um ainda estava vinculada aos seus ciúmes de outrora, de dividir a atenção do outro irmão com os outros, mantendo-se, seja como que abandona, ou o que foi abandonado, como que quer toda a atenção para si. A resignação do outro estava no entendimento de que um ciclo da vida se fez e que as situações envolvendo o abandonar e ser abandonado o fizeram pensar na relação do amor com os outros, não como posse, mas como um estar junto, aproveitando o aprendizado com o outro num tempo. O revoltado criou lodo, o resignado aprendeu. Quem caminhou? Quem aprendeu, se resignou e reformou, deixando para trás o pensar mal, o agir mal e o falar mal. Quer dizer, o que ele está mostrando é que 2 espíritos viveram a mesma situação, né? E lidaram com a situação de formas diferentes. De que forma a gente quer lidar com as nossas situações cotidianas da vida? Aprendendo, se resignando, se reformando, deixando para trás o pensar mal, o agir mal, o falar mal, ou continuando no lodo? Para viver diferente, temos que fazer as coisas de forma diferente. Não se coloca remenda em calça nova, pois o que está novo não precisa remendar-se, se renovou. Cuidemos de nossa renovação em esforço contínuo, de nos conhecer e transformar. E lembre-se, toda renovação é de si para consigo, é reforma íntima. Não deixemos que a culpa nos domine, nos algemando ao passado em martírio. Não deixemos que o melindre nos afaste de nós mesmos. O melindre não nos afasta dos outros, não, gente. Mas de nós mesmos. Nós é que vamos nos fechando, né? Não deixemos que a dor nos faça posicionar-nos como vítima de nós mesmos. Não deixemos, enfim, que o orgulho e o egoísmo sejam nossos companheiros, nos autoconhecendo com humildade e buscando a caridade como ponte para a renovação. Jesus nos convidou a carregar a nossa cruz e segui-lo. Assim, eu também nos convido, isso o doutor, né? Com esforço, firmes no propósito do serviço. Sem renovação, a cruz pesa. Com a renovação nas virtudes cristãs, a cruz fica leve, porque o jugo do Senhor consola. Caminhemos, o caminheiro da luz, Hipócrates. Ufa, né? Agradeçamos então aos amigos espirituais, né, que estiveram aqui junto de nós, que querem que nós nos ocupemos, encarnados e desencarnados, com a reforma íntima, que nos libertemos das nossas más inclinações. O trabalho é sair da Gaia, né, da Terra, melhor do que aqui chegamos. A luta interna é constante, lutemos o bom combate,
caminhando sempre com o homem velho, com a mulher velha, sabendo que não estamos sós. Toquemos as vestes do Senhor e façamos com que essa transfusão de energia se faça de forma sublime, a ponto do Mestre nos perceber no meio da multidão e dizer: de mim saiu virtude. Somente quando nos deixarmos tocar pelo Senhor é que o sol de primeira grandeza habitará os nossos corações de fato. Obrigada.